Hoje nós vamos tentar falar bastante sobre compreensão, né, e retenção automática e fotográfica. O que você entende por compreensão automática? Quem se arrisca a dar um palpite? Ler e já logo entender o que está escrito. O que seria? Ler o texto e não ficar em dúvida o que você leu. Assim. Ler o texto, primeira aula, Paulo? Primeira aula, estou perdidão. Ler o texto, pô, e aí? Tá? Desde os 13 anos de idade, eu lido com isso. Então, eu coordenava estudos em parapsicologia. Entrei para a UNB com 17 anos. Então, lá a gente fazia pesquisa e estudo de livros. Então, a gente escolhia um livro, aí reunia o grupão lá, 30, 50 pessoas, e cada um lia um pedacinho, uma página, um item, um parágrafo. E aí, sempre que ele terminava a leitura, eu pedia para comentar. Comenta aí o que você lembra. Entendeu, Paulo? Desde essa época, aos 13 anos, que eu já percebia que as pessoas não conseguiam falar o que elas leram. Ou então enveredavam por outro caminho. Já aconteceu do TCC sobre mexerica e você está falando de abacate? Tudo é fruta, né? Fruta. Mas sim, sim, às vezes confunde um pouco o que está lendo. Confunde bastante. Tá? O suficiente para você chegar na hora da prova. Já pensou, Rafael Costa chegou aí? Obrigado, Rafael, por estar nos ajudando aí com a tela aberta. Então, o que acontece? A pessoa ela vai fazer a prova, a primeira pancada que ela leva num concurso, qual é? Quem sabe aí? A memória dá. É entender o enunciado da pergunta. Então, se você não consegue entender, se você não tem uma compreensão, como o Paulo disse, saber o que você leu depois que acaba a leitura, se a sua leitura não é uma compreensão automática, você não consegue sequer fazer a prova do concurso. Concorda comigo ou não? Minha mãe chamava de leitura fraca. Leitura fraca? Da leitura fraca. A gente chama isso, tem outro nome mais moderno, mais elegante, né? Na verdade, eu não acho elegante, não, mas o nome é analfabetismo funcional. O que é o analfabeto funcional? Ele foi alfabetizado, certo? Ele lê, ele reconhece as palavras, né? Se você pedir para ele falar em voz alta, ele consegue ter uma fluência. Ele só não entende o que ele leu. Então, ele é funcional por quê? Porque ele foi alfabetizado. Então, olá, Dionísio, olá, Juliana, só abrir a tela para a gente, para participar aqui, ao vivo e a cores com a gente. Tá, então, vamos tentar entender um pouco da memória, certo? Para entender compreensão automática, eu tenho que entender como é que a memória funciona. O que é ter uma boa memória, Arthur? Você que é um dos mais espertos e jovens participantes da nossa academia. É sobre o que é ter memória? Eu não entendi a pergunta. O que é, né, ter uma boa memória? É você lembrar tudo que você leu. É você ler 100 páginas, fechar o livro e poder dizer de cabo a rabo tudo que você leu. Lembrar o que leu é um lado da moeda. E qual que é o outro lado? O outro lado é o aprender. Compreender, reter. Né? Então, por exemplo, a pessoa está assistindo a aula e o professor pergunta assim, e aí, entenderam? Aí como é que o pessoal responde, Ruth? Sim, não, na minha época, faz tempo. Mas na minha época, todo mundo dizia assim, quase num coro, né, Juliana? Sim, entendi. Só que, na verdade, não. Na verdade, você entendeu o quê? Tá? Então, o primeiro lado da moeda, Arthur, chama-se input. Então, quem quiser anotar, pessoal, para ter uma boa memória, você precisa, para entender o texto, você tem que ter um bom input. Então, o input nós já estamos treinando nas outras aulas aí, vamos continuar treinando. Hoje é sobre o output.
certo? A saída. Lembrar, Juliana, eu li e agora eu vou falar em público sobre o que eu li. Eu li e agora vou apresentar para os colegas de trabalho. Eu li e agora vou apresentar para a minha equipe de venda. Eu li e agora eu vou usar essa informação para atender as pessoas no balcão da farmácia. Certo? Então, o aprender, o memorizar, aquele aluno, tem gente que aprende rápido. Não é isso? No outro dia esquece. Só vou pedir, Cláudio, para fechar o áudio. Quem tiver com o microfone aberto, fecha. Quer falar? Abre o microfone, fala, depois fecha de novo. Então, tem gente que é assim. Ele memoriza rápido e esquece mais rápido ainda. Quem se identifica? O Luiz, Eu me identifico. o Cláudio, o Rafael Costa, tá? Então, assim, ele pega um questionário, eu lembro na minha época, não sei se na sua, talvez em algumas escolas ainda é assim, davam lá um questionário de 50 perguntas e diziam assim, olha, 10 vão cair na prova. É igual o edital, Rafael Henrique. Sai lá o edital, ó. Se você souber isso aqui, Rafael, você passou. Não é assim? Sim. Sabe quantas páginas tem no edital? Muita. Você nunca contou assim? Teve um pisca-alerta. 50. Assim, pessoal, são de 10 a 20 mil páginas. Tá? Um concurso simples, você tem que estudar em mais ou menos 3 meses, quando sai o edital, 20 mil páginas. Paulo, você já calculou quantas páginas você teria que estudar por dia? Não, nunca Se calculei. você for estudar só uma vez o conteúdo todo, você teria que estudar 150 a 200 páginas por dia. Você entendeu que se você não acredita em leitura dinâmica, você já não vai se inscrever no próximo concurso? Ô, professor, Oi. eu mesmo eu tô com uma dificuldade no seguinte sentido, que eu comecei de novo a estudar para o concurso da PRF, aí eu fico naquela, ou videoaula ou PDF. Só que acontece que no PDF não rende. O que Parece eu vou assim que falar, eu travo. conheço 2 coaches, né, do Gran Curso, tá? Regrinha básica. Vídeo aula para quando você não sabe nada. Tá? A apostila é para estudar. É quando você acha que já consegue pelo material. Então, a videoaula é quando você está cansado, você vai pegar um extra ali, vai pegar um conteúdo que é muito novo para você, tá? Mas você rende mesmo é no livro. Então, entendam, 150 páginas por dia, você teria que estudar 12 horas por dia, lendo 12 páginas, 10 páginas por hora. 10, 20 páginas por hora. Vocês entenderam ou não? Que é quase impossível uma pessoa normal passar num concurso sem leitura dinâmica. E você já sabe, não é novidade para ninguém aqui, acho que não é para a Aline, não é para o Diego, que você tem que revisar o conteúdo algumas vezes, sim ou não? Não é novidade que você tem que ler várias vezes a mesma coisa para conseguir entender, sim ou não? Ou você vira um profissional dos concursos. Então, tem gente que está tentando passar há 2, 5, 10 anos num concurso. Não é isso? Aí, beleza, aí dá. Se você não parar nenhum dia, porque se, inclusive, parar, você atrofia e esquece que você já estudou. Mas vamos lá. Isso eu estou te falando aqui do conflito do input, do aprender. Tá? Mas eu quero te falar, passar técnicas hoje, é para te treinar o output. Na sua opinião, vou perguntar aqui, Diego, tá, Diego? Por que você não consegue lembrar o que você acabou de estudar ou estudou que seja uma semana ou um mês atrás? Eu acho que não ficou no cérebro, né? Ficou pior que ficou. Tá? Se fizéssemos uma hipnose, por exemplo, uma hipnose simples, tá? Eu vou pedir para o
GD Silva. Eu sei que tem uma mensagem aí de Deus aí, no caso, né? Eu lembro quando ele se inscreveu, abri a tela para nós. Tá? Então, pessoal, para lembrar, fica lá. Se fizer uma hipnose, você lembra. E agora? E agora? Resolve isso aí para mim, pessoal. Por que eu não lembro? Alguém tem um palpite? Porque a gente revê uma vez só. A gente só vê aquilo. Uma vez só? Não. É. Bom chute, Juliana. Valeu, foi bom. Eu acho que é porque a gente não memoriza direito. Legal. Por quê? Porque a gente não memoriza direito. Não estudou direito? Não memoriza. Não aprendeu a não memorizou memorizar porque também, né? não entendeu, não memorizou direito, tá? Pessoal, você não lembra o que você leu porque você não treina lembrar o que você leu. Como é que você faz, Aline? Você está aí já... Tô vendo que A gente não aprendeu isso. posição gente. pré-sono, né? Né, Aline Farias? Ou não, impressão minha, não tá atenta, tô vendo que já tá concentrada. Hein, Aline? Como é que a gente faz quando tá lendo? A gente pega o livro, vai lendo, marca onde parou, fecha o livro e guarda. É isso, não é? Eu acho que a dificuldade fica lá na memória. A gente não sabe como buscar essa informação que está lá na memória. Mas agora que eu estou no ponto da técnica de hoje, tá, pessoal? Por que eu não lembro? Porque eu simplesmente termino o que eu estudei, termino o que eu li, fecho o livro e vou fazer outra coisa. Você já viu alguém na hora do recreio batendo papo sobre o que falou na aula de direito constitucional? Nossa, aquela aula lá, hein? Dos direitos e deveres, o artigo 5º é fantástico, né? Você viu aquilo ali? Caramba! Aí comendo coxinha, hot dog, né? Comendo aquelas besteiras com refrigerante para encher logo e ficar, né, com gás para assistir o resto das aulas. Você já viu as pessoas fazendo isso? O nome disso é output. Você ouve a aula, fecha a boca. Você lê, fecha o livro e não usa. Geralmente, o que você faz depois da leitura, quando é concurso, quando é prova? Geralmente, quando você está para concurso. Exercício. Tem exercício, Ruth. Exato. Então, você tem que fazer, no mínimo, os exercícios referente ao que você leu. O máximo de questões que você puder. Tá? Inclusive, corrigir e analisar. Mas eu vou te passar aqui uma técnica para você treinar, lembrar automaticamente. A tua memória fica fotográfica. Pessoal, eu visitei milhares, eu perdi a conta, Fabiano, de quantas salas eu entrei, certo? Milhares. Cada sala de aula que eu entrava, eu pedia um livro e dizia assim, eu vou ler esse texto para vocês e eu quero que alguém marque o tempo. Eu vou gastar alguns segundos e depois da leitura eu vou explicar e alguém vai conferir. E aí eu explicava. Cada 3 salas, 2 eu era aplaudido. Eu comecei a fazer isso com 17 anos de idade. Com 19 eu estava entrando em sala de aula da PUC, em Pinheiros. E o livro que eles me entregavam era o Vadimeco. Está entendendo, Luiz Fernando? Então o que eu fazia? Eu lia e explicava. Lia e explicava. Lia e explicava. Cada vez que eu lia, André Luiz, e explicava, ficava mais fácil. E no hotel, treinando velocidade, com metrônomo. Tá? Cada sala que eu entrava, ao invés de ficar mais desafiador, Paulo, ao invés de eu ficar cansado, ficava mais fácil. Por que ficava mais fácil? É porque o senhor é um agente, no caso, passivo e ativo, né? Exatamente. Informação então, eu não era um leitor passivo. Li, fechei o livro. Não.
eu lia e imediatamente obrigava meu cérebro a explicar o que eu li. Obrigava o cérebro a explicar o que eu li. Já entendeu como é que é a técnica ou não? Então, como é que eu vou treinar? Certo? Então, é claro, talvez você não consiga fazer, né? Por exemplo, eu vou ler 10 minutos e vou explicar 5, certo, Eliana? É muita coisa, às vezes. Então, às vezes, eu leio uma página toda e explicar depois, aí eu leio mais uma, explico depois, eu não dou conta. Certo ou não? Então, qual que é o bizu? Quem sabe o que é bizu? É a dica. Macete. O segredo. É antigo. A dica. Dá para falar desse jeito, né? Que é antigo, né? Bizu é o segredo. É o chamado macete, né? É o caminho das pedras. Então, qual que é o bizu? Treinar por parágrafos. Então, eu pego um livro, tem que ser um livro que vai me ajudar, certo? Tem que ser um livro que me ajuda. Então, que livro que vocês estão lendo? Vocês estão lendo qual livro? Fala aí para mim, ou me mostra. Opa, parece que eu vi um ali. Ó, por exemplo, aquele ali parece que é um romance. O romance é pesado, tem um título americano, tem um monte de coisa rebuscada, vocabulário, né? Ah, mas cuidado com esse livro aí, viu, Arthur? É um dos melhores livros sobre como desenvolver a comunicação dos tempos modernos. Poder do Subconsciente. A minha avó leu. Mas é um dos melhores livros sobre o assunto. Direito Porque constitucional. não existe a palavra subconsciente, né? Direito constitucional. Aí pega pesado, né? Já vai logo no que interessa, não é isso, Ruth? Então, pessoal, eu ando lendo, né? Esse aqui. Então, é o livro Money, Dinheiro. Tá? É um livro fino, tá vendo? Tá? Então, você tem que fazer assim, ó, tem um marcador de página desse. O meu você não tem, infelizmente, ainda. Tá? E aí você vai abrir seu livro e vai marcar, você vai pegar o seu timer. Quanto tempo eu tenho para treinar hoje? Caramba, eu tenho 10 minutos. Tá aqui. Eu tenho 10 minutos para treinar hoje. Aí eu ligo aqui, ó. Ele vai apitar quando acabar, certo? Esconde o aparelho. Esconde. Certo? Esconde o aparelho. Professor, Senão você fica agoniado e fica olhando para o aparelho toda hora. Tá? Aí o que você faz? Ó? Você pega um parágrafo, lê, fecha o livro. Não pode reler, não pode olhar, não pode conferir depois que você explicou. É só uma vez. Eliane, não posso dar uma olhadinha assim? Está na ponta da língua. Só precisa de uma palavrinha que sumiu aqui. Pode? Não. Não. Leu um parágrafo? Leu? Fecha o livro. Ah, agora, fala, explica o que você leu como se estivesse dando uma aula em voz alta. Mas será que Fabiano, eu não posso escrever? Ao invés de falar, não é melhor escrever? É um cérebro diferente, né? Que haja da escrita. Não, Fabiano. Fabiano fez assim. Não, Fabiano, não. Não pode escrever. Tem que ser o quê? Falando. Oral. Oral. Sabe? Tá, igual tabuada. Lembra da época da tabuada, Eliana? Com certeza. Faz lembro, tempo ou sim. não? Perdão, né? Foi esses dias. Pouquinho. Tinha que trabalhar a oralidade. Tinha que botar Mas na pra sua fora. época, eu acho que não se parece bem jovem aqui, mas você não tinha palmatória, não, né? Não. Tá. Tinha não.
Tá. Mas teve gente que... Só fecha o microfone que está voltando o áudio. Teve gente que era assim, o professor escolhia, né, o Cristo lá, o que é o da vez, né? E, ó, vem para cá. 7 vezes 9. 5 vezes 8. 7 vezes 7. Se no 7 vezes 7 ele dissesse 50 ou 48, era uma lapada. Pô, era ou não era? Então, por que você decorava a tabuada? Com medo da prova ou da tomada oral. Então, como é que você treinava em casa para memorizar? Falava, até ficar na cabeça. Não era assim que você fazia? No livro é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Não vai ter palmatória. Eu tinha uma aluna que só por conta disso ela adquiriu um trauma. A gente trabalhou com ferramenta de coach com ela, tá? Então ela adquiriu, desenvolveu um trauma onde toda vez que ela falava que era prova, ela chorava. Porque ela não estudava direito, aí não acertava e apanhava, né? E ficou traumatizada com isso. Tá, então no livro é um pouquinho diferente. Você não vai decorar. Você não vai ler o parágrafo e vai tentar decorar, falar decorado. Você vai ter que fazer o quê? Quem sabe? Vai explicar. Vai Seria explicar Qual é a diferença entre explicar e falar sobre o tema? Quem sabe? Se a repetição é a mãe do aprendizado, né, professor? Mas Então, a leitura dinâmica, essa regra na leitura. Por quê? Porque eu só posso ler uma vez. Então, você imagina, eu estou dentro de uma sala de aula com 50 alunos de direito de uma das melhores universidades do Brasil, que é a PUC em Pinheiros. E eu leio o texto e falo bem assim, ó, pessoal, eu entendi isso, só que eu posso ler mais uma vez, só para ter certeza? O que você acha que acontecia comigo? Não, você não pode fazer isso, não. Nossa, meu Deus. Fichamento. Eu já mencionei, não dá para fazer isso, não. Fichamento, tá? Então, o que acontece? O meu cérebro ficou com a memória automática, porque eu só tinha uma única chance para olhar para aquela página em 8, 10, 12 segundos, fechar, entregar o livro para alguém, torcendo para eu errar. Que a sala fica assim, erra. Tá? Torcendo para eu errar. Aí eu explicava, aí a pessoa dizia assim, ó, foi melhor do que o texto. Pessoal, eu vou dizer o seguinte para vocês aqui, foi melhor do que estava escrito aqui. Aí o povo pirava. Por quê? Porque eu não decorava, André Luiz. O que eu fazia? Eu falava o que eu li? Era isso? Não. Explica. Não. Explicava o que eu li. Então, exercício para melhorar a retenção. Número 1. Coloca assim, ó, exercício para retenção. Número 1. Escolher um livro. Como eu disse agora há pouco, tem que ser um livro que vai te ajudar. Pode ser um livro que você já leu. Você não vai pegar um livro desse tamanho. Você não vai pegar a Bíblia. Apesar que é legal, dá para treinar na Bíblia. Eu tenho alunos que treinam com a Bíblia, tá? Você vai pegar um livrinho fino, você vai pegar um livro que tenha poucas palavras em cada linha. Não é o caso desse. No meu caso, eu já estou planejado, tá? Se não tiver jeito, se você quiser unir o útil ao agradável, você vai tentar, certo, André? Se você não der conta, é igual ir para academia. O professor coloca 10 quilos no supino para você. Se na terceira repetição você não levanta o peso, o que ele vai fazer? Ele vai baixar para 7. Até achar teu peso ideal. Vai baixar para 5. Até você pegar a força e conseguir fazer com 20, 30, 80 quilos. Tá? Então, você pode estudar o dia todo, é uma coisa. Agora, esse exercício ele vai durar quanto tempo por dia?
10 minutos. 10 minutos. Se eu quiser treinar 15, eu posso? Posso. Então, coloca aí. O segredo, um dos segredos é escolher o livro. Tá? Porque se você lê o parágrafo e não sai, troca de livro. Tá? Ok. Então, número 2. Você vai praticar, né? Colocar no timer, né? Praticar por pelo menos 10 minutos todo dia. É de segunda a sexta? É? Não, todo dia. Não, Diego. Todo dia. Domingo a domingo. É de domingo a domingo, Diego. É todo dia. Ah, mas até sábado e domingo? Ué, sábado e domingo você come. Vai confundir o treino. Você vai ao banheiro. Do mesmo jeito, não é, Fabiano? Do mesmo jeito. Então, você vai ter que arrumar 10 minutinhos para você treinar. Tá? Então, número 3. Leia e interrompa a leitura a cada parágrafo. Leia e interrompa a leitura a cada parágrafo. Licença, só um momento. Você conhece esse livro, professor? Claro, da Ellen White. Da mesma autora, eu li O Desejado de Todas as Nações, A Vida de Jesus. Eu quero começar com ele. É, na linha do movimento adventista do sétimo dia. Sim. Não é isso mesmo? Isso, é. Ah, eu li 5.000 livros só. Só. Só que tem, eu acho pouco. Muito pouco. Só que teve livro que eu li 300 vezes. Tá? Certo. Não fiz mais do que a minha obrigação. Agora, se for contar quantas páginas eu já li dentro das salas de aula, entrando em faculdade e outra faculdade, durante 35 anos, aí dá muito mais de 5.000 livros. Tá certo? Então, ficou automático. E como que ficou automático? Lendo e explicando. Tá, pessoal? Número 3. Colocar aí, ó. Eu vou ter que ler e interromper a cada parágrafo. Então, eu leio o parágrafo, marco, fecho o livro. Depois eu vou ler mais um, marco, fecho o livro. Aí eu leio mais um. Se você não quiser se perder, você pode até usar um lapisinho, tá? Para saber de onde você parou. Aí, quando você abrir, você sabe que foi o último traço feito com lápis. Ok. Número 3. 3 ou 4 agora? 4. Opa, então não tem ninguém dormindo, hein? Então, número 4. Você vai explicar o que você leu em voz alta para alguém ou alguma coisa. Então, você vai explicar o parágrafo, né, o que você leu, em voz alta para alguém ou alguma coisa. Professor, fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Por exemplo, eu leio o primeiro parágrafo e eu explico. Aí eu leio o segundo, eu explico só o segundo, depois eu explico o primeiro e o segundo. Não. Leu o primeiro, explica o primeiro, acabou. Amém. Certo? Quem for católico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi evangélico, glória a Deus. Quem não der conta, misericórdia. Foi evangélico. Não é isso? Isso. Tá. Então, aí você lê o segundo parágrafo. Explica, acabou. Tá? Então, você vai explicar parágrafo a parágrafo durante 10 a 15 minutos, para alguém ou alguma coisa. É difícil você arrumar alguém. Tá? Se você casou e tem menos de um ano, seu esposo ou esposa ajuda. Porque vai achar bonitinho, né? Ai, que lindo, né? Que ele explica. Nossa, ele está igualzinho, tá aqui. Ele vai dizer, amor, é o seguinte. Isso você falou, não tá aqui, não. Com todo carinho, não é isso? Mas se passou da lua de mel, vai dizer, ô, jumento, você tem que estudar, porque você falou, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Isso é burro demais. Aí já é bullying, né? Chama bullying isso aí. Tá? Então, pessoal, lê e explica. Então, você vai explicar para uma foto, para uma planta. Você vai explicar. Você não pode ser assim, perdido no espaço, tá? Lembra quando começou o Faustão? Eu não tinha... Todo mundo doidão, assim, perdidão, não. Tá? Então,
tem que ler e focar em alguma coisa, numa foto, uma planta, num objeto, num boneco. Então, ó, boneco, não tem Barbie, né, Eliana? Não sei qual você teve esse troço. Então, você vai pegar lá um boneco, né? Eu tinha o do Homem de Ferro. Tem o do Hulk. Ó, Hulk, eu vou te explicar o que eu li. Só que você tem que explicar com eloquência, como se você estivesse dando uma aula, tá certo? Tem que caprichar. Eloquência é igual convicção, você tem que falar com certeza naquilo que você está falando. Isso. Agora é onde eu pego todo mundo de calça curta, certo? Vocês entenderam a técnica? Essa técnica tem uma configuração mental, né? Para sair o output, fica uma ligação entre eu estou mudando a sua estrutura psicológica. O André Luiz falou, você é um leitor que faz o ativo e o passivo. Certo? Então, você vai agora... para o cérebro destravar. Igual falo, pegar o código. Certo? Então, vocês vão pegar agora a apostila de textos para avaliação. O nome da apostila é textos, é esse mesmo, que o Paulo mostrou aí. Mostra aí para nós, Paulo. Olha essa apostila do Paulo aí. A Lidiane já achou também. Vocês vão pegar o primeiro texto. Primeiro texto. Pegou, Aline? Olha, Aline. Tem que ver a capa, professor? Pega no PDF aí no seu celular, olha, você tem. Você vai pegar o caderno de textos para interpretação. Todo mundo tem que pegar, ué. Agora que é o vamos ver. Até agora eu só expliquei a técnica, tem que bater o papo aqui. Agora que é o valendo. Certo, Ricardo? Achou teu caderno, Ricardo? Pessoal, quem está nas primeiras aulas é normal, não acha o caderno, chega atrasado. Teve um aluno que me xingou todinho, porque disse que eu não deixei ele entrar na aula. Ele falou, professor, por que os outros podem e eu não posso? Tem uns que fazem isso de vez em quando, né? Mas como assim? Eu não consegui entrar na aula, você não deixou eu participar. Eu falei, não, tô aqui, não sei se vocês estão vendo, daí eu acho que não, né? Vocês estão vendo uma tela na lateral aqui? Não, né? Não. Mas aqui eu estou vendo todos os alunos que estão participando e tem o controle de quem quer entrar, etc e tal. Certo? Não tem como você clicar no link e eu não ver se você querendo entrar aqui. Mas tem gente que fica perdido, viu, Fabiano? Normal. Ele fala, rapaz, eu acho que eu estou em outro planeta. Eu não estou entendendo nada que ele está falando aí. Às vezes demora um mês para você pegar o jeito. Tá certo? É por isso também que existem as aulas particulares. Lidiane, você que está aqui ao vivo, quando você fez a aula particular, o que você notou na primeira aula particular? Notei a diferença que eu ouvi no grupo, na aula de grupo, e fiz errado. Eu falei, pessoal, vocês vão treinar da folha 1 à folha 10. Você treinou quantas folhas, Lidiane? 3 folhas. 3 folhas. Eu falei, ó, Lidiane, você tem que hiperventilar, tá? Aí, hiperventila aí. Ela fazia assim, ó. Eu falei, não, é assim, ó. Quantas coisas, né, Lidiane, a gente pegou você fazendo errado, não foi? Isso. Em uma aula. Uma aula. Então, quem tiver condições, às vezes você não faz porque não pode, né? Às vezes o recurso está... Mas quem tiver e conseguir, pessoal, até amanhã você consegue comprar minha aula particular por R$900, dividido em 10 vezes sem juros. Tá? Só que não é, Diego, uma mentoria de acompanhamento, no formato coach, onde eu venho, faço avaliação, explico e deixo você treinar para voltar na semana que vem. Eu treino com você, né, Lidiane? Os 30 minutos treinando contigo. Tá? Então, é uma aula para você ter resultado rápido. Então, se alguém quiser, me procura depois no privado e vai ficar o vídeo gravado aqui também para quem não viu. Tá? Aí é legal. Essas aulas aqui é por tempo indeterminado. E quem quiser também dar uma acelerada, pode fazer, se quiser, a aula particular. Tá bom?
Todo mundo pegou, achou, Rafael? Henrique? É texto para avaliação? Ó, tá ainda perguntando qual é o caderno. Normal. É esse mesmo. Você vai pegar o primeiro texto. Agora vocês vão ler o primeiro parágrafo só. Página, professor. Olha aí, tá vendo? Eu já falei, né? Várias vezes, mas não tem problema. Eu só quero que você entenda que é normal acontecer isso. Tá? Então você vai se acostumando. É o primeiro texto, não foi o que eu falei? Vocês vão pegar o primeiro texto e vão ler apenas uma vez. O nome do texto qual que é? A importância de fazer o importante. A importância de fazer o importante. Você vai ler só o primeiro parágrafo uma única vez e vai parar de olhar. Quem terminar, me avisa. Lê na velocidade máxima aqui. Não, que velocidade máxima, vai fazer do seu jeitinho aí, só não pode reler, não pode pintar, não pode escrever. Você vai ler uma vez, vai parar e não vai olhar mais. E assim que você vai treinar sozinho. Ô mãe, o iFood está marcando que ainda está fazendo o pedido. Ok, só fecha o microfone aí, quem tiver com o áudio aberto. Ok. Todo mundo leu? Primeiro parágrafo? Então eu vou escolher, né? Minha mãe mandou escolher esse daqui, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou pegar o Paulo, que está muito falante hoje, e vou dizer assim: Paulo, explica o que você leu. Ele leu que muitas vezes a pessoa não sabe algo que entusiasma, que chega até a velhice sem saber. Um negócio assim. Na sua opinião, Paulo, você explicou ou você resumiu? Eu acho que eu resumi porque eu tô meio perdido aí. Isso, você fez um resuminho, sabe aquela coisinha rasa? Sabe quando você vai dar um mergulho pensando que é fundo e dá errado? Tem gente que até morre, né? Às vezes pensa que tem água, bate a cabeça, né? Um amigo meu quebrou o pé, assim. Tá. Então, quer dizer, foi rasinho, entendeu, Paulo? Agora, quem se arrisca a explicar o parágrafo? Não pode olhar lá, não, hein, Aline? Ah, então, peraí, deixa eu lá ver de novo. Não, não pode revisar, não pode olhar, não pode reler, é de primeira. Ah, mas e se eu não lembrar? Agora é o próximo. Então, você vai obrigar o teu cérebro a fazer a lembrança. Por que você não lembra o que você estudou para fazer a prova? Porque o teu cérebro não está treinado para lembrar. Tá? Quem arrisca? Vai lá, Fabiano. O que eu entendi do texto é o seguinte, é que nós demoramos para fazer escolhas daquilo que realmente queremos. E é uma coisa que se torna lamentável porque devido ao número grande de pessoas que são indecisas na vida ao se decidir a escolher aquilo que quer para o futuro. E Rapaz, se eu fosse político, eu votava até em você. Se eu não conhecesse o texto e ouvisse esse discurso, eu votava. Viu? Ficou bonito, você falou bonito. Mas você deu uma volta, você falou para o GPS deixar na padaria, ele deixou você lá no açougue. Entendeu? Uhum. Ó, eu vou explicar para vocês o parágrafo, vocês vão ver a diferença. Quer ver? Ó? O texto está perguntando assim, Paulo. Ó, você, Paulo, né? Você, Fabiano, você que está lendo aqui, que leu, você, André, sabe o que quer da vida? Então, agora explicando. Né? Ele está invadindo minha privacidade para saber se eu sou um cara, um camarada que já descobriu o propósito, né? Que já encontrou o próprio caminho, que já sabe o que quer. Não é assim, quando você é pequeno? O que você vai ser quando é criança? Aí o texto continua e faz uma segunda pergunta, o parágrafo, isso é só o primeiro parágrafo. Ele pergunta, o que te entusiasma? Não é nós, viu, Fabiano, igual você disse. Sim. Ele quer saber, Fabiano, o que entusiasma? O que você, né, o que você, sua vocação, o que te permite acordar cedo e dormir tarde? O que lhe entusiasma? Não o Paulo.
Você, Fabiano, que leu. Não nós. Não as pessoas. Ele quer saber de mim. E aí ele vem e cutuca e diz assim, olha, cuidado. Porque a maioria das pessoas ficam velhas sem descobrir o que elas querem. E isso é lamentável. Segundo o autor, é lamentável. Eu posso descobrir. Eu posso falar assim, pois eu não estou nem aí. Eu acho que a vida tem que ser no estilo Zeca Pagodinho. Eu discordo do cara. Tá? Eu achei bonito, eu gostei, eu expliquei o que ele falou lá, mas eu discordo. Você não precisa concordar. Entenderam ou não? A diferença de ler, falar o que você leu, ler e explicar o que está lá, ver nas entrelinhas. Certo. Então vamos ler o segundo parágrafo. Todo mundo leu, né? Acabou, não pode olhar. Você vai fazer isso no seu livro. Pessoal, é para usar a apostila? É para usar a apostila? É o seu livro. Não, é no seu livro. Mesmo assim, vai ter gente aqui dizendo que treinou a apostila todinha. Ô, professor, eu me dediquei tanto, que eu esgotei a apostila. Entendeu? Não, é no livro. Tá, Ruth, eu vi que você leu, mas você leu assim com a franzinha na testa? Então, o que você entendeu no segundo parágrafo? Que muitos gastam tempo de forma fútil. Então, não consegue se dedicar para fazer algo útil para a própria vida. Então, o tempo passa. E, assim, eu estou com a leitura aqui, mas eu não estou lendo ele, não. Mas é o que eu entendi. Exatamente. Entendeu? Você acha que você leu ou resumiu? Eu expliquei 2 linhas. Eu tenho certeza. Você resumiu. Tá. E ainda faltou um pedaço, né? Não, muitas pessoas. Não pode. Ah. Não, você vai ter vontade de fazer isso em casa. Lá olhar. Ixi, faltou um pedaço, deixa eu lá olhar. O texto está dizendo o seguinte, pelo fato de não termos um propósito, uma coisa forte, um sonho forte, né? Ou seja, às vezes você quer ser um atleta, quer ser um campeão olímpico, às vezes você quer ser um artista renomado, às vezes você quer ser um bilionário, então às vezes você, enfim, não importa, você quer ser uma Madre Teresa de Calcutá. Pelo fato de você não saber o que você quer, você joga seu tempo no lixo. Você faz sua obrigação, né? E o tempo que sobra, você mergulha em futilidades. Qual é o exemplo que ele dá aí? Ficar assistindo televisão, por exemplo. Vendo televisão. Uma forma de futilidade. Tá. Só que aí tem uma chamada importante. Isso me remete a entender que esse autor escreveu esse texto há mais de 30 anos. Porque senão ele falaria do celular. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas, ainda tem muitas, mas a maioria das pessoas não jogam no lixo o tempo da vida dela na televisão, mas jogam nas redes sociais. Vendo besteira, vídeo rápido, TikTok, shorts do YouTube, etc. É ou não é? Ô, professor. Sim. Essa leitura aí seria uma leitura, assim, fotográfica? Sim, a minha foi mais que fotográfica. Eu sei tudo que está escrito, claro que eu conheço o texto, mas quando eu faço isso numa sala de aula, eu pego lá um novinho em folha. Alguém tá, eu duvido que você leia esse aqui, ó. Leia aqui. Tem que mastigar o que leu, né? Eu leio. E é isso que eu vou fazer, inclusive, no evento de Goiânia. Lá eu vou pedir, ó, tragam aí 3 pessoas um livro que eu vou ler e vou explicar para você, você vai conferir. Pode trazer o mais difícil que tiver. É assim que eu faço. Aí eu leio, peço para o pessoal cronometrar, em público, que é sob pressão, que é melhor ainda, eu leio e explico. Tá? Então, a diferença é que eu li, sei os elementos, quem, onde, quando, como que foi, e ainda, Ruth,
E expliquei. E ainda falando assim, "Ih, esse autor aí, ó, tá ultrapassado, rapaz. Esse texto aí tem no mínimo uns 30 anos. Entendeu ou não? O nome disso é o quê? Análise. O quê? Inferir. Saiu? Crítica. Então, tem gente que sabe quem, onde, quando, como que foi, mas se você perguntar o porquê, ele não sabe. O porquê é a análise crítica. Tá? Ou seja, isso que ele falou está certo, está errado, é isso mesmo, vamos fazer ou não, vamos rasgar, vamos queimar o livro. E agora? Baseado no que eu li, é beleza? Certo? É o que eu vou tirar para mim. Pessoal, ficou claro o que eu expliquei na aula, sim ou não? Sim, pra caramba. Até anotei aqui. Pessoal, então vocês vão treinar 10 a 15 minutos todo dia. Até quando? Até a próxima aula. Se a tua próxima aula for daqui a um mês, você vai continuar treinando isso aí. Se for na próxima terça, legal, ótimo. Que bom que você voltou. Tá? Ah, mas e as outras aulas? As outras são as outras. O dever de casa é esse. Até a próxima aula. É claro? Então, pessoal, últimas duas perguntas para a gente fechar, já estouramos o tempo, né? Essa aula dura de 30 a 50 minutos e a gente encerra por aqui. Então, quem tem alguma pergunta aí sobre Salente? Professor, uma questão. Quando nós iremos fazer assim, esse trabalho, é bom fazer aquele exercício ocular, questão também do timer, ou não tem necessidade? Sim, é legal. Quer treinar um pouco o olho? Legal. Cada vez que terminar um parágrafo, hiperventila? Legal. Rafael, nós vamos fazer um teste hoje, mas olha, já estourou, tem 1 hora que ele está falando só de uma técnica. Entenderam por que essas aulas elas têm duração perpétua? É muita coisa e muito detalhe para a gente passar. Tá? Uma última pergunta? Eu tenho uma dúvida. Você treina de forma isolada a memorização e a leitura dinâmica ou as duas juntas? Acho que foi isso a outra. Isolado, sempre. Toda aula eu vou trazer um tema. Inclusive, legal, próxima aula vamos trazer um tema de memória. Tá? E quando eu estiver estudando aqui em casa, no mesmo livro que eu estiver treinando a memorização, é bom eu já ler sempre com leitura dinâmica, com você vai continuar metrônomo. lendo do jeito que você lê, certo, Paulo? Só que se você fez 30 aulas, por exemplo, segunda é peito e tríceps. Mas e minha perna? Não, a perna esquece. É peito e tríceps. Na terça é costa e bíceps. Não é assim? Na quarta, que é perna e ombro. Certo? Certo. Então, cada aula nós vamos treinar uma coisa. Quanto mais vezes você voltar na academia, melhor. É por isso que você comprou o material e as aulas eu dou de graça. Tá? E, é claro, você querendo, mais uma vez, reforçando, ter aulas particulares, aí é como se você estivesse numa academia com o personal. Fechou? Fechou. Pessoal, então, eu espero vocês na próxima reunião. Tá certo?